De volta aqui a estúdio com Raul Vaz e Rui Batista, e olhando também para todo este contexto internacional, o presidente que sair hoje das urnas enfrenta um contexto internacional desafiante e mais instável do que aquele que os seus antecessores se depararam. Isso, de certeza. Todos os sinais que nós vamos recebendo, quer europeus, quer mundiais, sobretudo por causa da administração Trump, apontam para tempos muito turbulentos no horizonte. Não é só a questão das tarifas. O Supremo Tribunal americano estará quase a decidir se as tarifas de Trump são ou não são. Aliás, a decisão já devia ter sido anunciada na sexta-feira. Portanto, espera-se que amanhã haja uma decisão sobre se as tarifas são ou não constitucionais. Se as tarifas, se o Supremo Tribunal, que está cheio de juízes nomeados por Trump na primeira passagem pela Casa Branca, decidir a favor do presidente, temos um sarilho. O mundo inteiro tem um sarilho, porque ele vai se sentir caucionado e, portanto, vai fazer o que já está a fazer, mas ainda com mais vontade, que é distribuir tarifas a torto e a direito. Como disse agora há pouco o Filipe Alves, é evidente que não vão ser só os europeus que vão pagar essas tarifas, vão ser também os americanos, porque as tarifas são mesmo assim, vai encarecer os produtos que chegam à América. Mas até que eles sintam verdadeiramente que isso faça efeitos no eleitorado americano, vamos ter períodos de grande dificuldade. E depois aquela obsessão dele em tomar conta da Groenlândia. O próximo presidente tem que ser um presidente muito cauteloso e que tem que estar nessas questões internacionais muito colado ao governo. O governo conduz a política externa, embora o presidente seja o representante da nação. Acho muito improvável que o próximo presidente, seja ele qual for, excetuando se for André Ventura, pela sua natureza, não estou a tentar discriminá-lo, é pela natureza, não vai certamente dizer que o atual presidente norte-americano, Donald Trump, é um ativo russo. Não vai certamente dizer, não vai ter essa margem que teve o atual presidente. Seja como for, vamos precisar de alguém com muito bom senso em Belém. E, Raul Vaz, se tivéssemos que definir uma prioridade para o próximo Presidente da República, seria mais a estabilidade interna ou a afirmação externa de Portugal? Penso que a estabilidade interna, pelo quadro político-partidário que temos e que vamos ter, a estabilidade interna é fundamental para... é das primeiras questões que o Presidente da República tem que falar não só com o chefe do governo, mas também com os partidos políticos e o que sairá desta eleição. Porque, repare-se, nós temos candidatos como André Ventura, Coutinho Figueiredo, sobretudo estes dois candidatos, que representam dois partidos ou uma bolsa eleitoral que tem que se contar para o novo Presidente da República, se não for um deles, e para o Governo que está em funções. O que é que fará Luís Montenegro se não tiver, Luís Marques Mendes não passar à segunda volta? É uma incógnita, há resposta para ela, na minha opinião. É o grande dilema da noite, não é? É um dos dilemas da noite, mas também o que é que fará Coutinho Figueiredo se tiver uma votação expressiva, e terá certamente, julgo eu, pelos dados que temos, expressiva em relação à votação da Iniciativa Liberal. Ele é eurodeputado, certamente regressará a Bruxelas, penso eu, mas o que é que fará Luís Montenegro em relação à Iniciativa Liberal e particularmente em relação a Coutinho Figueiredo? Eu, se fosse Primeiro-Ministro, faria um takeover a João Coutinho Figueiredo e a Iniciativa Liberal. E, portanto, isso equilibraria a relação de forças entre a AD, o Chega e João Coutinho Figueiredo, não sendo ele, não passando ele à segunda volta. Mas disso eu acho que a prioridade, respondendo à tua pergunta, é claramente a situação interna, até porque a situação externa é muito delicada. Hoje está a acontecer em Bruxelas uma reunião de emergência. A Europa andou um bocado a dormir. Repare-se, Putin invadiu a Crimeia em 2014. Em 2018 houve um campeonato do mundo na Rússia. Portanto, tudo isto era não só previsível, como foi materializado. José Manuel Durão Barroso, que foi Presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, tem, nos últimos anos, dito uma coisa muito simples: só não viu quem não quis. E ele conheceu Putin durante várias reuniões, enquanto Presidente da Comissão Europeia, percebeu que dali podia vir um perigo. É evidente que todos nós acordamos tarde. A Europa tem, na minha opinião, e sendo muito difícil uma federação europeia, tem obviamente um azimuth que é a Alemanha. A Alemanha está a crescer e se a Alemanha não salvar a Europa, com a situação que existe em França,
o governo britânico já não está no euro nem na União Europeia, é muito difícil, de facto, se a Alemanha não der conta deste recado. E, Rui Batista, o que deve o eleitor ter hoje em mente quando vota nos próximos 5 anos? O país que somos por dentro ou o mundo que nos rodeia nesta vertente? Eu acho que o eleitor vai interessar-se mais pelos assuntos internos. O jogo que o Raul ainda agora disse isso, uma coisa parecida, e eu acho que ele tem razão. Mas é evidente que cada vez mais as coisas estão interligadas. Hoje em dia já não há nenhuma possibilidade de nós continuarmos a viver a nossa vidinha sem nos preocuparmos com o que acontece lá fora. Não há pelo mundo que nós, a humanidade, criamos, cheio de relações, de interdependências comerciais, culturais. Até agora, a minha geração, por exemplo, viveu um período longuíssimo de paz. Longuíssimo de paz. É por isso que a Europa, agora há 27, nunca apareceu como sendo uma coligação de exércitos ou uma coligação para marcar a segurança. Sempre se deixou esse trabalho à NATO. E porquê? Porque os americanos estavam com a NATO. Inclusivamente, a maior parte dos comandos NATO na Europa pertencem a americanos. Só que o paradigma mudou com Trump. Hoje em dia é muito difícil explicar a um americano que seja apoiante de Trump por que razão é que a América não toma o seu destino nas suas próprias mãos, sendo um país altamente militarizado, com a tecnologia de ponta no que diz respeito a armas. Um país com um exército imenso, e com uma mentalidade de pioneiro, é mesmo assim, torna-se muito difícil, e sendo o país altamente polarizado, travar aquela facção que considera que não há nada acima da América, só Trump, e acima de Trump só Deus. O Trump provavelmente discorda porque acha que não há ninguém acima dele, como ele já disse, só é travado pela sua própria consciência. Isso torna o mundo mais perigoso, porque antigamente vivíamos em 2 blocos, basicamente. Então, durante o período da Cortina de Ferro, de um lado o bloco ocidental, do outro lado o bloco da União Soviética, mas hoje em dia já não é assim. Temos um mundo, nem é tripartido, temos a Europa e a América que sempre foram aliados, e digamos que nesta história dos aliados, os europeus ficaram sempre com o lado mais fácil, não é? Os americanos já disseram, a administração Trump, não só os americanos, já disseram que isso acabou. Depois temos 2 blocos também em competição, um mais enfraquecido tecnologicamente, que é a Rússia, e temos o bloco chinês, que silenciosamente está a ver como as coisas vão correndo. Portanto, o mundo está mais perigoso. Eu acho que a guerra hoje, se me permites, Rui, não vai ser uma guerra de canhões ou de mísseis. Ela está a decorrer, mas a guerra final, não há guerras finais, vai ser uma guerra económica. Está a ser uma guerra económica. E não estou a falar só das tarifas. Estou a falar daquilo que são os mercados. O dólar já não é... Da dívida pública americana, não é? O futuro do dólar, quer dizer, como sabemos, a China tem 2 moedas. Tem uma moeda para consumo interno, tem uma moeda para negócios externos. A China está a ser um bloco que está a crescer muito. Nos últimos 40 anos, a China mudou. O bloco da Ásia e os BRICS têm, e Trump sabe isso, tem muito poder hoje em dia, Trump sabe isso, por isso é que ele quer aquele eixo ocidental da América. Estão aqui, mas é muito difícil. Grandes especialistas internacionais. Sim, sem dúvida. Eu não acredito que haja guerra na Groenlândia. Sim, mas na verdade... Porque eu acho que Trump, deixa-me só terminar, sim, claro, Trump não tem coragem nem condições, na minha opinião, para deslocalizar, fazer uma guerra de botas no terreno, como ele lhe chama. Não tem. Portanto, ele é ameaçador, ele tem argumentos, tem cada vez menos economia, estou a falar do mercado interno e também no mercado externo. A questão da Venezuela foi extrair um ditador do poder e deixar o sistema a funcionar para ir recolher aquilo que são a grande reserva natural. Ou seja, mais uma vez, a vertente financeira e económica a prevalecer na estratégia americana. Portanto, eu acho que, espero eu que não haja guerra nos próximos tempos, a não ser aquela que está a decorrer. O Médio Oriente, obviamente, está a ser também um polo, como sempre foi, e acho que é o polo do mundo, o grande polo de conflito no mundo, é e será o Médio Oriente. E aí a América já não tem tanto poder
como tinha noutras circunstâncias, até porque os árabes se estão a unir, tirando obviamente o Hezbollah, os movimentos apoiados pelo Irão. O Irão está de facto com algumas dificuldades claras, o regime iraniano. Portanto, sejamos nesse aspecto um bocadinho otimistas, desde que a Europa acorde para a realidade. A América sempre gostou de ser o polícia do mundo, mas neste momento Trump é o rufia do mundo. É o rufia do mundo. A possibilidade de invasão dos Estados Unidos à Groenlândia legitimaria a invasão de Putin à Ucrânia? Não, quer dizer, se houvesse uma invasão de botas no terreno, provavelmente, e também abriria caminho para a China, por exemplo, abafar Taiwan, que é um desejo que a China tem manifestado ao longo dos anos. Exatamente. Mas não. Não quer dizer que aconteça. Eu julgo que Trump irá levar esta espécie de bullying comercial ao limite dos limites, não é? Com ameaças. Agora, cabe à Europa mudar um pouco, deixar de ser só esta potência económica, cheia de regulamentações que muitas vezes travam a sua própria... muitas vezes, é permanente. A sua própria prosperidade, não é? Mas se olharmos para o mundo, se olharmos para o mapa do mundo, o único sítio onde os valores democráticos, sociais, onde há preocupação com os mais fracos, onde há liberdade de pensamento, se olharmos para o mundo, ainda é só na Europa. Portanto, nós que estamos numa Europa a 27 e outros países que não fazem parte da Europa, dos 27, como a Noruega, temos que pensar que se calhar... o Reino Unido também está. O Reino Unido, é verdade, esquecemos que o Reino Unido também já não está. Mas, Sr. Rui Batista, este número elevado de candidatos ajuda ou prejudica a decisão por parte dos eleitores? Não facilita, mas também é representativo de uma diversidade na sociedade portuguesa e de algum interesse pela política. Para ser candidato à presidência da República, precisa ter nascido em Portugal ou em território nacional, ter mais de 35 anos e estar na plena posse de direitos. O que é interessante é como o lugar provoca uma potência tão grande em pessoas que são fora da política. O melhor exemplo é o Almirante, não é? Mas podemos também pensar naquele candidato que andou pelo país vestido de Afonso Henriques, ou no candidato Pestana que se distinguiu por ser sindicalista. Este ano não tivemos o tradicional candidato do RIR, o calceteiro, não tivemos, mas tivemos outras pessoas que preencheram um pouco isso. Eu não considero isso negativo. Agora, obviamente, para quem vai depois ter que votar é mais difícil. Mas os candidatos são basicamente arrumados, as pessoas arrumam os candidatos com grande facilidade. Os que são para levar a sério e os que não são para levar a sério. Eu digo isto e não incluo aqui o Manuel João Vieira. Acho que o Manuel João Vieira, que é um candidato que ele próprio avançou com uma candidatura satírica, para mim ficou aquém, porque eu tinha uma esperança que o Manuel João Vieira viesse trazer a voz do povo, ou pelo menos do povo com quem ele convive, a voz do cidadão comum, e eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de dizer algumas coisas. É verdade que aquelas propostas que ele fez agradam a toda a gente. Quem é que não quer ter os relevados alcatifados, um Ferrari à porta e vinho tinto canalizado? Mas ficou um pouco aquém, até conhecendo a obra dele e conhecendo as canções que ele fez e as suas preocupações sociais, e tendo já tido a oportunidade de falar diversas vezes com ele, até de o entrevistar. Tu gostas muito de Manuel João? Manuel João Vieira é muito mais do que aquilo que trouxe a esta campanha. Sim, mas não tinha qualquer possibilidade de ser Presidente da República. Nenhuma, mas por exemplo, na República Checa, um dos partidos da coligação governamental é o partido do motociclista. Sim. E já foi o partido dos bebedores de cerveja. Ou seja, há estratos da sociedade, não é, que, por uma vez, se interessam pela coisa pública e tentam participar. O Manuel João é uma candidatura satírica, mas eu acho que ele ficou a dever-nos uma bela campanha. E, Raul Vaz, estas presidenciais podem influenciar o comportamento dos partidos nas próximas legislativas? Forçosamente, não sei a que nível, em que dimensão, mas é evidente que estas eleições são muito importantes.
terão que olhar para estes resultados. Terão certamente, e terão que olhar a partir de hoje à noite ou a partir da manhã. Isso é evidente. A política é dinâmica. Qualquer eleição em democracia tem consequências no âmbito nacional, no âmbito da política nacional, e portanto isso vai ser devidamente avaliado. Repare-se, imagine-se que André Ventura passa à segunda volta. Isso tem uma leitura, tem um peso diferente de não passar à segunda volta. E quem diz André Ventura diz António José Seguro, ou João Coutinho Figueiredo, ou Almirante Gouveia Melo, ou Luís Marques Mendes. Portanto, aqui há candidatos que são apoiados por partidos. Há particularmente Luís Marques Mendes apoiado pelo PSD, depois já à esquerda, o Bloco de Esquerda tem o seu candidato, o Partido Comunista tem o seu candidato, e o LIVRE tem o seu candidato, e o Chega tem o seu candidato. Há 2 candidatos que estão um bocado fora deste ramalhete, ou 3, que é o Almirante Gouveia Melo, que partiu de um patamar muito alto e veio sempre por aí a descer, e aliás reconheceu-se que não tem características, ou não tinha características, para exercer a política assim numa obra muito rápida, porque ele vem da vacinação onde foi conhecido, e depois a política tem outras artes e outras ferramentas. E depois há Coutinho Figueiredo, que é um candidato que, embora sendo apoiado pela Iniciativa Liberal, é preciso dizer que o primeiro candidato da Iniciativa Liberal não era João Coutinho Figueiredo, era Mariana Leitão. Quando Rui Rocha liderava o partido, e houve cartazes de Mariana Leitão no espaço público, afirmando-a como candidato presidencial da Iniciativa Liberal. Portanto, se Coutinho Figueiredo passar à segunda volta, isso tem um peso que ultrapassa, na minha opinião, a Iniciativa Liberal. E António José Seguro. António José Seguro é um caso desta campanha. Na minha opinião, ele partiu sozinho, com um grupo de amigos, e foi por aí fora. Repare-se, houve declarações de dirigentes, de pessoas com muita expressão pública no Partido Socialista, que disseram de Seguro cobras e lagartos. Augusto Santos Silva, que é um dos principais dirigentes, ou foi durante 30 anos do Partido Socialista, disse que Seguro não cumpriu os mínimos para ser candidato a Presidente da República. Bem sei, não vou repetir, que depois houve uma rendição coletiva. Agora, é evidente, uma vitória, uma passagem de António José Seguro à segunda volta, ou uma vitória nas presidenciais, não significa que isso seja um vale de seguro para o Partido Socialista. Ou seja, isto não mudou. É evidente que os partidos têm que analisar, avaliar os resultados de hoje, mas não muda em absoluto o painel que existe, o painel político-partidário. E já nos vamos debruçar sobre essa